tem por título Tentação, a prova da nossa fé. Quem aqui passa por provações e tentações? Quem? Todos nós. Todos nós passamos. Tentação. Amados, Tiago capítulo 1, versículos 13 e 14. Nós iremos meditar um pouco nessa passagem. Tiago capítulo 1, versículos 13 e 14 diz assim: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Amém? Amém. Amados, é interessante a gente entender que essa palavra tentação, no original, no grego, como nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, ela tem sim o sentido de induzir ao pecado. Mas o sentido predominante na palavra tentação, no grego, é testar o caráter de uma pessoa. É testar. O sentido predominante. Não estou dizendo que é somente isso. Ela é no sentido de induzir a pecar, mas também é no sentido de testar o caráter, a obediência, a fidelidade de uma pessoa. O que eu quero dizer com isso? Que há diferença em ser tentado e ser provado. Tiago nos escreve que ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Por quê? Porque Deus, Ele não tenta ninguém. Deus, Ele não pode ser tentado pelo mal. O que nós entendemos aqui? Que há diferença quando somos tentados para pecar e somos tentados para ser testados. Há uma diferença. Por isso que na Bíblia a gente vai ver escrito que às vezes Deus permite a tentação. Só que aqui em Tiago nós estamos vendo ele dizer assim, que ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque existe essas duas interpretações. Existem esses dois significados, esses dois sentidos para a palavra tentação. E eu quero separar para que a gente entenda. Quando somos tentados para induzir a pecar e quando somos tentados como teste de obediência. Aí a gente pode trocar esse teste de obediência por provação. Então nós podemos falar ser tentado e ser provado. Quando nós olhamos para a tentação que nos induz ao pecado, nós somos tentados por Satanás, somos tentados pela nossa natureza pecaminosa e somos tentados pela nossa concupiscência. Todos esses três vai querer te levar ao pecado. Todos esses três vai querer te levar à morte. Ele vai querer te matar. E nós podemos ver, por exemplo, lá em 1 Pedro, bota aí, João, fica ligeiro aí para a gente ganhar dinâmica aí nos versículos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro ele nos escreve que Satanás está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar.
Então nós vemos que Satanás ele está o tempo inteiro querendo nos tentar. Ele está o tempo inteiro procurando uma brecha, um espaço na sua vida para querer destruir a sua vida. Satanás ele está o tempo inteiro querendo te derrubar. Nós temos aqui em Tiago a nossa concupiscência, o versículo 14 e 15, que diz, no nosso texto base de Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Sabe o que é a concupiscência? A gente pode resumir essa palavra e traduzi-la em desejo desenfreado. É quando você perde o controle daquilo que você quer, você se torna compulsivo. E aí o que ele está dizendo aqui? Que você quer tanto uma coisa, tanto, que você começa a ser engodado. O que é engodado? Você começa a procurar justificativas para você poder fazer o que você quer. Ser engodado é ser enganado por si mesmo. Sabe como a gente normalmente explica isso? De que, olha, eu quero tanto isso. Aí lá no seu eu, lá no seu fundo diz assim, tu sabe que não é. Mas aí tu fica falando, não, mas isso eu posso fazer, isso por causa disso, isso eu posso fazer, isso por causa disso. Você está sendo engodado pela sua própria concupiscência. Você está procurando justificativa para cometer aquilo que você quer. Então a sua concupiscência, ela vai te tentar. O seu desejo desenfreado por algo, ele vai te tentar. Ele vai querer te fazer pecar. E aí o que Tiago está escrevendo aqui? Se eu cedo a minha concupiscência, eu dou luz ao pecado. E se eu dou luz ao pecado, eu gero a morte. Então eu morro, porque o pecado traz a morte. O pecado nos mata. Então, a minha concupiscência está o tempo inteiro, junto com a minha natureza pecaminosa, que é o meu corpo, querendo me derrubar. Sabe os desejos da carne que a gente tem? Aqueles desejos que tu sabe que se tu ficar cedendo a esses desejos, tu vai morrer. E a gente cede a esses desejos. Se a gente cede, a gente morre. Se a gente cede a esses desejos, a gente morre. É a concupiscência. É a concupiscência da carne. É a nossa natureza pecaminosa. Quando nós olhamos para Satanás nos tentando, nós podemos pegar como exemplo o próprio Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. O Espírito conduziu Jesus. E aqui vale a gente lembrar que conduzir, quando a Bíblia fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito é no sentido de, pegou pela mão e levou para o deserto. Tá? Isso nos mostra que muitas das vezes o Espírito Santo ele vai te conduzir a algo e vai te impulsionar, mesmo você falando assim, mas eu tenho que ir realmente? Eu preciso ir? Eu preciso fazer? Na nossa leitura introdutória, nosso texto base do nosso culto, nós vimos que o Espírito Santo não deixou Paulo ir para onde ele queria ir, mas o conduziu. E aqui no exemplo que nós temos que Satanás nos tenta, o próprio Jesus foi tentado
por Satanás. O próprio Jesus foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás. E o exemplo de concupiscência? Nós podemos ler em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 2, 3 e 4. Nós vimos o exemplo de quando Satanás tenta. O próprio Jesus foi tentado por Satanás. E agora a concupiscência. Né? Eu dei três exemplos de quando somos tentados para pecar. Satanás, natureza pecaminosa e concupiscência. Satanás nós vimos, o próprio Jesus ser tentado por Satanás. Concupiscência, passagem de Davi. O que acontece nessa passagem? Davi, ele deseja Batseba. Ele era para ter ido para a guerra, não foi para a guerra, ficou no pátio do palácio, no terraço do palácio, olhou uma mulher bonita tomando banho, desejou aquela mulher, concedeu a sua própria concupiscência e deu luz ao pecado. Vamos ler. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Vamos lá, 4. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou para a sua casa. A gente pulou o 3, perdoa. Volta o 3. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu? E aí Davi sabia quem era ela, porque tinham informado a ele. Mas aí o que Davi fez? Ainda mandou chamá-la. Se deitou com ela. Não só se deitou, depois ainda mandou matar, podemos assim dizer e concluir, mandou matar o marido dela, para cobrir o erro. Olha o exemplo da concupiscência. Olha o exemplo do desejo desenfreado. Isso é tentação, amados. Tentação que nos leva a pecar. Tentação que nos leva à morte. Meu irmão, mas e a natureza pecaminosa? Vamos lá para Atos capítulo 5, versículo 3. Ananias e Safira. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Quem conhece essa passagem sabe que Ananias e Safira, eles venderam a propriedade, porque nos versículos anteriores você vai ver que estavam se vendendo as propriedades e todos compartilhavam de um mesmo bem, de um mesmo espírito, para o bem de todos, para que não houvesse diferenças entre os irmãos. E Ananias e Safira quiseram enganar o Espírito Santo. Por que enganar, amados? Porque todos vendiam a propriedade e depositavam tudo. Não que fosse uma obrigação, não que tivesse que ser tudo. Mas Ananias e Safira quiseram enganar, mentir para o Espírito. Em outras palavras, o que eles fizeram? Venderam por 300 e chegaram falando: não, a gente só tem 150, toma aí. E o resultado disso foi o quê? Morte. Isso é natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa, tá, nos leva a se tornar vulnerável ao diabo, porque ele se aproveita da sua natureza pecaminosa para querer te induzir ao pecado. Já tinha a malícia no coração de Ananias e Safira. Satanás se aproveitou disso e encheu o coração deles, fazendo acreditar que poderia se mentir ao Espírito Santo. Então nós vimos aqui 3 exemplos da tentação que te leva à morte. E quem te tenta? Satanás, a sua natureza pecaminosa e a sua própria concupiscência. Quando nós voltamos e olhamos para Jesus, Jesus ele foi tentado no deserto. Veja bem,
ele resistiu a todas as tentações do diabo. Mas lá em Lucas, capítulo 4, versículo 13, o diabo, ele não desistiu de tentar a Jesus. Porque esse versículo vem nos dizer que, acabando o diabo toda a tentação daquele momento, ausentou-se dele por algum tempo. Lembra que nós lemos em 1 Pedro? Que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. Satanás, ele não dorme. Ele está ao seu lado. Ou melhor dizendo, está ao seu derredor, perdão. Ao seu lado estão os anjos do Senhor. Mas ele está ao seu derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. O próprio Jesus, que foi tentado diretamente pelo diabo, o diabo deu ali uma pausa na tentação, porque Jesus a suportou. Só que você pode dizer assim, meu irmão, mas então Jesus venceu aquela tentação e foi somente do diabo. Mas nós não podemos esquecer que lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz que Jesus foi tentado em tudo. Em tudo. A parte final. Porém, Jesus, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quando nós lemos esse versículo, nós entendemos que, ou podemos entender, que a tentação que Jesus sofreu pode não ter sido somente diretamente do diabo. Embora Jesus fosse um homem que não tivesse uma natureza pecaminosa, mas ele tinha emoções e desejos. Ele se fez como nós. Ele não tinha natureza pecaminosa, mas ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia sono, ele sentia cansaço. Ele sentia medo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então Jesus foi tentado em tudo. Podemos assim concluir. Como homem, ele foi tentado em todas as coisas. Quando Paulo diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, vai lá, por gentileza. Só o início do versículo. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Veja bem, as tentações que vêm para nos derrubar, ela vem por causa da nossa natureza pecaminosa. Eu já falei isso aqui algumas vezes e vou repetir. O nosso maior inimigo não é Satanás. É a nossa falta de conhecimento na Bíblia. E Satanás se aproveita da nossa falta de conhecimento para nos derrubar. Por isso Paulo diz que não veio sobre nós tentação senão humana. A sua carne, amado, a minha carne vai lutar para nos derrubar da presença de Deus. E Satanás, que está ao derredor, ele vai ficar vigiando qualquer brecha sua para querer botar ainda mais peso em cima disso e acabar de te matar. A tentação, ela veio por causa da nossa natureza, por causa da nossa concupiscência, o nosso desejo desenfreado. E aí acontece como aconteceu com Ananias e Safira. Tiveram a malícia, abriram espaço. Satanás foi lá e encheu o coração deles. Ou seja, cauterizou a mente deles. Falando assim, pode ir, que não vai dar nada. Só que quem é capaz de enganar o Espírito de Deus? Ninguém. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Ninguém engana o Espírito de Deus. Então nós vemos aqui a tentação que nos leva à morte. E nós temos então a tentação para testar o nosso valor, que nós podemos chamar de provação. E eu também separei aqui alguns exemplos de quando Deus nos tenta, só que eu vou trocar essa palavra de tenta para nos prova.
quando Deus nos prova, lembre-se, amado, que a provação sempre tem um resultado, sempre tem uma recompensa da parte de Deus. A provação, a tentação que vem da nossa carne, a única recompensa que ela tem é a morte. Da parte de Deus, sempre haverá uma recompensa positiva. Pensa bem, quando você faz uma prova, o que você espera nessa prova? Boas notas. Aprovação dessa prova. Para que você possa exercer aquilo para qual você está estudando. Então Deus, ele testa. Ele testou, ele testa e ele nos testará até a volta de Jesus. Porque ele quer o nosso aperfeiçoamento. Porque ele quer que a gente aperfeiçoe a nossa fé. Porque Deus conhece a nossa natureza pecaminosa. E é necessário sermos provados, sermos testados, amado. Eu separei aqui alguns versículos. São passagens conhecidíssimas. Gênesis 22, 1. Nós vemos Abraão. Deus provou Abraão. A fé de Abraão. Então ele diz assim, aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão. Olha lá. E disse-lhe, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. E o restante da passagem os irmãos conhecem. Tirou Abraão da zona de conforto dele. Sai do meio da sua parentela. Vamos, anda. Deus estava vendo a fé de Abraão. Embora Deus tenha escolhido Abraão para começar tudo o que foi começado, mas Deus tentou Abraão. Deus provou Abraão. Lá no deserto, com o povo hebreu, Êxodo capítulo 15, versículo 25 e 26. Diz assim, e ele clamou ao Senhor, isso é Moisés, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce, doce. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Qual foi a prova? Versículo seguinte. E disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O povo estava reclamando de sede, só que só tinha água salgada para beber. Deus fala para Moisés assim, pega esse lenho aí e joga na água. Purificou a água. Agora que vocês têm água doce para beber, água saudável, água potável, veja bem, se vocês me obedecerem, vocês estão vendo que eu posso prover tudo para vocês. Se vocês guardarem os meus estatutos, vocês estão vendo que eu posso prover tudo para vocês. E nós estamos falando de um povo que só fazia murmurar. Nós estamos falando de um povo que viu, se tem um povo que viu as mãos de Deus, o sobrenatural de Deus, foi o povo hebreu. Isso é uma prova que a gente tem, que só milagres não te faz acreditar em Deus. Milagres físicos. Porque mais que o povo viu e ainda murmurava, precisava-se, de fato, um encontro com Deus. Então Deus prova eles, fala, ó, vocês queriam água doce, tá aí, só que agora vocês têm que guardar os meus estatutos. Deus prova o povo. Vamos partir lá para o rei Ezequias, 2 Crônicas 32, 31. Diz assim, contudo, no negócio dos seus embaixadores, dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntar acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Veja bem, amados, Ezequias estava doente para morrer, orou a Deus, Deus acrescentou 15 anos da sua vida, prosperou. Pensa num rei que prosperou, pensa num rei que acumulou riquezas.
Só que aí os reis da Babilônia foram visitar o rei Ezequias. Aí os reis da Babilônia falaram: o que tu tem aí? Ele abriu toda a casa dele, todo o palácio, mostrou todas as riquezas. Isso você pode comprovar lá em 2 Reis, capítulo 20, tá? Provou todas as riquezas, falou: nós temos isso, nós somos isso, nós somos aquilo, nós temos isso, nós temos... O que resultou nisso? A invasão da Babilônia em Israel. Portanto, se você for ler lá em 2 Reis, quando os príncipes da Babilônia foram embora, o profeta Isaías chegou para ele e falou: o que tu falou para esse povo aí? Mostrei tudo que a gente tem. Falou: olha, tu acabou de assinar o cativeiro. Em outras palavras. Aí agora, nós estamos vendo Deus falar assim, que desamparou o rei Ezequias para poder tentá-lo, para saber de fato o que estava no seu coração. Quantas das vezes você tem orado a Deus, ou na sua mente, no seu coração, você tem que falar assim: Deus, fala comigo, e o silêncio de Deus é a única coisa que você tem? Quantas das vezes você chora, você está com o seu joelho dobrado, ou você deita a sua cabeça no travesseiro na sua cama, está aquele vazio e você fala assim: Deus, fala comigo, Deus. Deus, responde o meu clamor, Deus. Eu não sei o que eu faço. E a única coisa que você ouve é o silêncio de Deus. Isso ele faz para saber o que tem no seu coração. É algo emocional? É algo momentâneo? Ou de fato você quer algo da parte de Deus? Ou com o próprio Deus? Em Salmos 26, versículo 2, nós vemos Davi falando da seguinte forma: examina-me, Senhor, e prova-me. Veja que Davi está sendo ousado, coisas que poucos crentes têm coragem de fazer. Davi está falando assim: Senhor, pode me examinar e prova-me. Para quê? Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Quando Deus te prova, quando Deus te examina, o intuito de Deus é isso aqui, ó: esquadrinhar a mente e o coração. Lembra que eu falei que lá no começo a palavra tentação no original predomina o sentido de testar o caráter do homem? Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Você tem coragem de pedir a Deus para te provar? Você tem coragem de falar assim: Deus, eu quero ter uma intimidade contigo. Deus, eu quero ter uma vida contigo. E se for necessário me provar, me prove. Se for necessário esquadrinhar o meu coração porque está torto, se for necessário esquadrinhar a minha mente porque penso coisas demais que não te agradam, então prova-me. Porque a provação que vem de Deus, ela é para te deixar reta. A provação que vem de Deus é para te fazer ser justo, para te fazer andar em linhas retas. A provação que vem de Deus é para te fortalecer. Diante desses exemplos que nós vemos, nós podemos concluir que Deus ele usa eventos da vida cotidiana para provar a nossa fé. Deus ele usa as coisas que acontecem no seu dia a dia para provar a sua fé. Abre lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 32 e 37, nós vamos ver na galeria dos heróis da fé, nesses versículos, nesses 5 versículos, olha o que aconteceu com as pessoas que
foram fiéis a ele, que aconteceram com elas por pregarem o Evangelho. Hebreus, capítulo 11, versículos 32 a 37, que diz: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, de Sansão, e de Jefité, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Amado, sabe o que a gente vê diante desses versículos? Que a aprovação de Deus na sua vida vai ser sempre para te tirar da zona de conforto. Se a aprovação não for para te tirar da zona de conforto, não é aprovação. Uma prova que você não precisa estudar e se esforçar, ela não é uma prova. Ela é um exercício. A aprovação de Deus para a sua vida, ela sempre vai vir pesada. Se Deus quer testar a sua fé, se Deus quer provar o seu caráter como servo, Ele vai te tirar da sua zona de conforto. Olha para a vida de Jó. O que Jó tinha a ver com Satanás querer se apresentar diante de Deus? Aí Deus permite que Satanás vá lá e tente a vida de Jó. Então destruiu tudo, só não tocou na alma dele. Mas acabou com tudo. Jó se manteve firme. Questionou o dia do seu nascimento, questionou a Deus, mas se manteve firme. E a prova disso é que Deus restituiu tudo ele, em dobro. A prova de que Jó não vacilou os seus pés foi que Deus o restituiu. Por isso era aprovação. Porque além de Deus querer mostrar para Satanás que Jó era servo por ser servo e não por causa dos bens, Deus também testou o próprio Jó. Sabe o que isso quer dizer, amados? Que também, às vezes, a tentação que vem sobre a sua vida partindo de Satanás, Deus vai usar também para provar a sua fé. A provação, a tentação que vem por causa da sua concupiscência, por causa da sua natureza pecaminosa, também vai ser provado por Deus para testar a sua fé. Entenda que a tentação, a provação de Deus na sua vida vai te tirar do conforto. Vai ser pesada. Vai ser pesado. Eu não estou falando que vai te matar, porque o que vem de Deus não gera morte, gera vida. Aleluia. Mas vai ser pesado. Não vai ser suave, não. Olha o que Pedro diz em relação à aprovação. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Nós já vamos encerrar, tá, amado? Para fazer a Santa Ceia. Olha, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Próximo versículo. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo,
para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Aleluia. Não estranha. Está vindo prova, mano. Meu irmão, estou sofrendo, estou sendo perseguido, estou sendo provado. Amém. Glória a Deus. Se mantenha firme. Se mantenha firme, porque Deus, Ele nos prova. E em tudo somos provados. Em tudo somos testados. Jesus, Ele falou assim: no mundo tereis conforto. Não foi o que Ele falou? No mundo sereis um mar de rosas. É isso que Ele falou? No mundo tereis o quê? Então, em momento nenhum, a Bíblia está te prometendo uma vida boa nessa terra. Em momento nenhum, a Bíblia está te dizendo que você, nessa vida, você vai ter uma vida boa. Pelo contrário, a Bíblia nos prepara para passar pelas aflições. Essa aflição pode ser provação de Deus para a sua vida. Essa aflição pode ser a tentação da sua carne para o pecado gerar a sua morte. Mas no mundo teremos aflições. Lembrando que a provação que vem de Deus é a única que nos dá recompensa para a vida. Para a vida. Voltando para o nosso texto base de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurados que sofrem a tentação. Meu irmão, quando que eu sei que eu estou sendo provado ou sendo tentado? Essa resposta eu te dou da seguinte forma: seja em tudo fiel. Porque não sabemos distinguir até que venha o resultado. Nós não sabemos distinguir até vir o resultado. Por isso, eu digo aos irmãos, seja em tudo fiel. Seja em tudo constante. Seja em tudo firme. Por quê, amados? Porque 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, a gente leu a primeira parte. A segunda parte diz que Ele te dá o escape. A tentação vem sobre você, mas Ele te dá o escape. Ele diz, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. E esse escape, irmãos, ele vai vir, se for provação da parte de Deus, se for a tentação da parte do cão para a tua vida, ele vai te dar sempre o escape. O Espírito dele habita em você. Aleluia. O Espírito dele te guia. O Espírito dele te ensina. Portanto, Paulo escreve em Romanos 8:1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito Santo, rege a minha vida. E então serei fiel em todas as coisas. Rege a minha vida para que eu consiga me manter fiel. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ele diz: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Assim sabe o Senhor livrar da tentação. Ele está contigo, amor. Ele está contigo no barco. A tentação está aí, a provação está aí, mas Ele está contigo. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Ele não te desampara, Ele é justo, Ele é fiel. Ele quer testar a sua fidelidade, Ele quer testar o seu caráter como servo, mas Ele é justo. Ele sempre te dá o escape. Ainda Hebreus capítulo 2, versículo 18. Ele diz: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados.
Ele sabe o que você sente, amado. Ele sabe o que você passa. Ele também já foi tentado. Não por causa da natureza pecaminosa, eu repito isso, mas porque ele se fez homem. Ele se fez como nós. Ele andou nesse mundo. Ele sabe a sua dificuldade. Por isso ele te ajuda. Por isso ele te dá o escape. Por isso ele te mostra para onde você está olhando, para que possa ver ou não o escape do nosso Deus. Você vai passar uma vida de aflição nessa terra. E muitas das vezes nós queremos uma recompensa ainda nessa vida. É o mal de todo ser humano. Mas eu te digo que mesmo que você não tenha recompensa ainda nessa vida, lá na glória seremos coroados. Se você se manter fiel, lá receberemos a coroa da vida. Como lemos em Tiago 1,12, que nós receberemos a coroa quando formos provados. Aleluia, Senhor. Quando formos provados, receberemos a coroa. Em Apocalipse 2,10, ele também vem dizer a mesma coisa. Põe lá. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Amado, seja fiel. Tu está passando provação, tu está passando tentação. Seja fiel, amado. Se tu não vai ter recompensa nessa vida, eu não posso te garantir que tu vai ter recompensa nessa vida. O que eu posso te garantir é que se você se manter fiel, no céu você será coroado. Isso é certeza. Isso eu posso bater aqui e confirmar. Se você for fiel, no céu receberá a coroa da vida. Então não importa de onde vem a tentação, da provação, nós como servos devemos ter uma única mente: ser fiel em todas as coisas. Ser firmes em todas as coisas. E lá no céu, seremos semelhantes a Ele. Lá no céu, seremos transformados. João vem nos escrever que nós seremos semelhantes a Ele. E assim como Ele é, nós o veremos. Você está sofrendo nessa vida? Sinto te dizer, você vai continuar sofrendo. Eu não posso aqui falar para você que você vai ter mar de rosas. Mas uma coisa eu posso te confirmar: que Jesus está no seu barco. Isso eu posso te falar. Que se Ele está no seu barco, Ele vai te dar o escape sempre. Que se Ele está no seu barco, Ele sempre vai fazer o curativo. Que se Ele está no seu barco, Ele sempre vai consolar o seu coração. Que se Ele está no seu barco, deixa Ele reger o seu barco. Deixa Ele guiar o seu barco. Glórias a Ti, ó Pai. E não se preocupe com as tempestades. Mas vamos fazer como Pedro diz. Lá em Tiago, no capítulo 1, para a gente encerrar, versículo 2, ele diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Você está sofrendo? Dá glória a Deus. Você está passando provação? Dá glória a Deus. Você está cheio dos desejos da carne, te tentando o tempo inteiro? Dá glória a Deus. Porque é a prova da vossa fé. A tentação é a prova da vossa fé. Então sede fiéis em tudo. Sede fiéis. Como a gente leu, Paulo, ele lá em 2 Coríntios, ele fala assim: Senhor, afasta de mim esse mensageiro de Satanás que fica me esbofeteando. Paulo tinha um espinho na carne. E a Bíblia diz que o mensageiro de Satanás o esbofeteava. E ele fala assim: Senhor, afasta de mim essa provação. Afasta de mim porque está doendo. Afasta de mim porque está difícil. E aí o Senhor responde para ele assim:
a minha graça te basta. Glórias a Deus. Aleluia. Ele responde só assim, a minha graça te basta. Esse a minha graça te basta, ele está dizendo assim, eu sou fiel contigo. Aleluia. Seja fiel comigo. Aleluia. A minha graça te basta.